Quem de nós, quando começa o ano, começou 2020, começou a fazer uma lista de tarefas? Esse 2020 eu tenho que emagrecer. Esse 2020 eu prometo para Deus que vou ler a Bíblia pelo menos uma vez toda. Eu vou ter que decorar versículos. Esse ano vai ser o meu ano, né? 2020 vai ser o ano onde eu vou me reconciliar com Deus. 2020 vai ser o ano que vou tratar melhor a minha esposa. 2020 vai ser o ano que vou tratar melhor os meus filhos. E começo a fazer votos diante de Deus, colocando uma lista de tarefas que realmente são como votos conclusivos, porque Deus me tirou de um problema e eu sei que Ele está comigo. Então o que eu falo para Deus? Senhor, se o Senhor fizer isso ou aquilo, eu logo farei isso. Aí vem Deus, nos tira de uma situação complicada, nos permite passar por um ano difícil como 2019, e logo que enfrentamos 2020 a gente começa com nossos votos, né? Eu confesso meu coração, gente, eu não estou alheio a vocês. Pelo menos quando era adolescente, quando era mais jovem, estando na escola, eu passava por muitas provas, né? E provas literais, né? Ciências, física, química, né? E eu orava para Deus e falava: Senhor, acho que não vou passar dessa. Era a minha maior provação na época. E eu dizia para Deus: Senhor, se o Senhor me permitir passar por essa prova, eu prometo que não vou mais xingar minha mãe. Eu xingava minha mãe, gente, eu confesso aqui, tá? Já pedi perdão para ela, ela sabe. Eu não vou mais desobedecer meu pai. Agora eu vou me submeter a Ele e viver a vida que Ele quer. E quantas vezes todos nós não fazemos isso, né? Quantas vezes não temos um coração que de alguma outra maneira barganha com Deus e tenta tirar um proveito dele? E quantas vezes não fazemos propósitos e promessas que lá na frente a gente não cumpre? Jonas é um caso desse. E esse capítulo 2, ele nos mostra o coração de um profeta que estava lutando com Deus, que se viu numa, vamos dizer assim, numa situação muito difícil, onde Deus tirou tudo que ele tinha e quase que ele perde até a própria vida. Mas é lá, no fundo do poço, na linha do desespero, que Jonas clama ao Senhor. Vamos orar e logo depois vamos passar a leitura de Jonas capítulo 2. A gente vai ler todo o capítulo hoje, se Deus assim o permitir, tá bom? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos, de fato, abrir a Tua palavra de forma livre. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja desde já preparando o nosso coração para que a Tua palavra possa trazer frutos para a nossa vida e também ser visível, Senhor, não somente a nós pessoalmente, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu peço, Senhor, que a gente possa ver o exemplo que Jonas deixa para nós, às vezes do nosso próprio coração, de como o nosso coração é enganoso, Senhor, e muitas vezes faz promessas confiando na sua própria força, mas o Senhor logo, logo nos humilha para que a gente possa se voltar a Ti e viver, Senhor, assim como crianças totalmente dependentes do Senhor. Eu peço, Senhor, que toda palavra que venha a sair da minha boca possa concordar com a Bíblia, e se não for assim, Senhor, que os meus irmãos possam esquecer aquilo que eu estou falando. É assim que nós oramos e ficamos, Senhor, na dependência do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Jonas capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o 10. Ele está escrito numa forma de salmo. É mais ou menos uma oração, tá? É uma oração que o profeta está fazendo, então ele está escrito em forma de salmo. Eu tenho a NVI, se você tem a Almeida Revista Atualizada, ele não dá tanto essa divisão. Mas a NVI sim, tá? Diz o seguinte, presta atenção aos detalhes. Dentro do peixe, Deus tinha mandado o peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu.
Do ventre da morte, ou do fundo da sepultura, gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Verso 5, as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, a teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Pessoal, essa pregação tem o título, tem o nome dele, o título é A Linha de Desespero. Quando chegamos na linha de desespero nas nossas vidas, depois de ter passado por todas as nossas esperanças e ter lutado com toda a nossa força, toda a nossa capacidade, quando já não queda mais nada, até o homem que não acredita em Deus se lembra que pode orar. Muitas vezes passamos pelo Deus do dinheiro, achando que o dinheiro vai solucionar os nossos problemas. Muitas vezes passamos pelos relacionamentos, como o Jader comentava aqui, colocando a nossa esperança em pessoas que podem nos aconchegar, trazer esperança para nós. Muitas vezes colocamos esperança, talvez no pastor, talvez colocamos esperança no trabalho, na política, em qualquer coisa. E quando todas essas coisas, como ídolos inúteis que estão sendo colocados aqui por Jonas, não funcionam, a gente faz o quê? Se lembra que existe um Deus. Mas por que eu estou falando isso? Gente, veja lá verso 1. O verso 1 diz assim: dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Quem veio e ouviu as primeiras pregações vai se lembrar muito bem que lá no capítulo 1, versículo 6, alguém já tinha pedido para Jonas orar. Veja lá, capítulo 1, verso 6. O capitão dirigiu-se a ele e lhe disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas estava no barco com os homens e teve oportunidade de orar. Estava no meio da tempestade, passando pela provação, mas ele orou ou não orou? Ele não orou, porque ele ainda confiava na sua própria força, dizendo que ele sabia o que estava fazendo. Muitas vezes a nossa atitude é muito parecida com Jonas aqui. Pois vamos com a nossa força até as últimas instâncias. Quando Deus pede para nós logo confiar nele e depositar nele a nossa esperança. O profeta Jonas, dentro do peixe, o capítulo 2 fala isso, né? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Pessoal, eu não sei você, mas eu conheço muito bem, ou em parte, meu coração. Deus me conhece mais. Mas é na linha de desespero, é no lugar onde a gente já não tem para onde correr, que a gente se lembra de Deus. Por isso que muitas vezes passamos por dificuldade, até que chegamos no fundo do poço, e é aí que nos lembramos de Deus. Aí você me diz, irmão ou irmã: nossa, pastor, aí eu só passo por provação, eu só passo um momento complicado, eu só passo um momento difícil.
E sabe por quê? Porque Deus, de alguma maneira e de forma muito didática, está te ensinando que você precisa se lembrar dele. Porque se não fosse a linha de desespero, sabe o que aconteceria? Você seria como Jonas, independente, autossuficiente, sem sequer se lembrar que existe um Deus e talvez até sem orar. Você não precisa levantar sua mão. Mas quantos de vocês dedicam pelo menos 15 a 30 minutos de oração no seu dia? Não precisa falar, tá bom? Oração. Quando é que você, meu irmão, se lembra de Deus na sua vida diária? Quando a sua mulher fala para você, vamos fazer devocional? Se é que ela fala também, porque às vezes ela já cansou e nem fala. Ou você, esposa, quando o seu marido diz para você, vamos orar, vamos ler a Bíblia, é só ali que você se lembra que existe um Deus? Quantas vezes temos que chegar e passar por um momento que tira toda a nossa força, toda a nossa esperança, para ali você se ajoelhar diante de Deus do lado da sua cama? É impressionante que quando estamos em momentos difíceis, momentos que tiram toda a nossa força, onde nosso conhecimento, nosso PhD, se você tiver, não serve de nada. Onde o dinheiro que você acumulou tira a sua força. Onde as pessoas em quem você depositou a sua confiança te traíram. É ali que você se lembra de Deus. A linha do desespero. É na linha do desespero que Jonas fala, em meu desespero clamei ao Senhor. Interessante a palavra clamei. Quando a gente lê ela passadinho, parece assim, falei com Deus. Mas a palavra clamar é usar todas as forças que restam dentro de mim para erguer a minha voz e falar alguma coisa. Foi o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele clamou, né? Está consumado. E ele... foi a última palavra. A palavra clamar, gente, tem tudo a ver com o nosso desespero. Só que a pessoa que tem um desespero diário, porque ela se reconhece como pequena diante de Deus, ela clama não só quando está no momento difícil, ela clama todos os dias. Você sabe aquela promessa que você faz para Deus no começo do ano? Que chega ao final de 2020 e você vai dizer, nossa, não fiz de novo. Sabe por que você não faz? Porque você deposita sua confiança em você mesmo. E Deus te humilha para te dizer, você vê, filho? Você vê como você me prometeu uma coisa? Você se arrependeu, mas até seu arrependimento foi falso. Porque foi com sua própria força. O Augustus Nicodemos, ele fala o seguinte, às vezes nós temos que nos arrepender até dos nossos arrependimentos, porque eles são falhos. Jonas aqui em todo o capítulo, ele está dizendo o seguinte, do ventre da morte gritei por socorro, ouviste o meu clamor, jogaste-me nas profundezas. Ele está falando do seu coração diante de Deus, e ele está se jogando nas mãos de Deus, pedindo perdão. Jonas está mostrando, primeira vez em todo o livro, arrependimento e vontade de fazer o que Deus quer. Mas basta só virar a página um pouquinho, o 3 e o 4, que a gente logo irá ver, e vamos perceber que o coração de Jonas não mudou em nada. Que ele só estava arrependido porque estava passando por um momento difícil. E queria logo que o Senhor o salvasse. Vou falar uma coisa aqui. Jonas, verso 12, veja capítulo 1, verso 12. Respondeu ele, olha a resposta de Jonas para solucionar o problema dos marinheiros.
peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas, eu falei semana passada, estava disposto a morrer antes de fazer a vontade de Deus. É aquela pessoa que diz, né? Me mata logo, então vou morrer, porque já que eu sou o problema de vocês, então que Deus me leve logo. Mas uma coisa é você dizer que quer morrer, e outra coisa totalmente diferente é você passar realmente por uma situação que testa a sua vida. Porque no momento que a vida de Jonas foi testada, que ele quase morre, o que ele faz? Se apega logo ao Senhor. Então é muito fácil você e eu dizermos, já que estamos passando por um momento difícil, eu quero morrer. Já não aguento mais essa vida. Estou deprimido, que Deus me leve logo. Aí de repente aparece uma situação onde sua vida está sendo testada. Algum acidente de trânsito, alguma doença que você não controla. E aí você, nossa, Deus, mas eu preciso de Ti mesmo. Nossa, Senhor, tem misericórdia de mim. É o que Jonas está mostrando aqui. Porque um capítulo anterior ele queria morrer. Mas aqui ele está dizendo, né? Clamei ao Senhor, do ventre da morte, gritei por socorro. Quando você vê, gente, que Jonas é jogado ao mar, tira da sua cabeça aquela ideia de que Jonas é jogado e o peixe vem e engole ele. Tá? Isso é ficção. Jonas foi jogado e ele literalmente afundou. Eu não sei quanto deve ter demorado, mas ele diz aqui que ele foi jogado até as profundezas. Abismo é a tradução, né? Diz aqui, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão. Ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Quem foi para o mar já alguma vez, e o mar agitado, só do lado da praia, sabe como as ondas são fortes, certo? Agora imagina uma tempestade, onde você está sendo jogado no mar e as ondas vêm uma acima da outra. Jonas estava levando literalmente uma surra do mar. Verso 4, eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura. Gente, Jonas caiu, as algas estavam vindo sobre ele, né? Estava enrolado nas algas. Como que uma pessoa dessa se salva? Não tem jeito. Eu já caí num rio uma vez. E tinha plantas debaixo que ficam se enrolando na sua perna. E você fica desesperado. Por quê? Medo de se afogar. Mas Jonas não estava num rio, ele estava no mar. E estava se afundando cada vez mais. E quando toda a força dele se esvai, o que ele faz? Clama a Deus. E então que o Senhor diz, mas tu trouxeste a minha vida de volta à sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Irmãos, para nós nos lembrarmos do Senhor, eu te pergunto, é necessário que a sua vida chegue ao ponto de se apagar? Ou você se lembra dele ainda nos momentos de tranquilidade? Existe uma diferença muito grande entre um filho obediente e um filho desobediente. Um tem a vontade de agradar ao pai e outro tem a vontade de se agradar a si mesmo. É isso que nos diferencia uns dos outros diante de Deus. Qual é a vontade que você tem? De agradar a Deus
de viver na dependência dEle, de tirar toda a sua força e depositar nele, não lutar a vida com a sua própria capacidade, ou de você se agradar a você mesmo, confiar mais no seu status, no seu dinheiro, nas posses que você tem, no relacionamento que você tem, confiar mais nos seus próprios pecados de estimação e fazer o que você gosta. O resultado de uma vida dependente do Senhor é essa salvação, mas não essa salvação que aconteceu somente aqui, porque Jonas clamou uma vez. A salvação vem do Senhor para todo aquele que clama a Ele todo dia. Você percebe que a escolha da humildade não deve ser somente quando você chega no final de uma provação, senão deve ser durante toda ela, durante toda a dificuldade. Você não se humilha diante de Deus somente quando você perdeu todas as suas forças e quando já não tem mais estratégias para lutar. Você deve se humilhar diante do Senhor todo dia. Todo dia. A escola da humildade dura a vida inteira. A escola da dependência do Senhor não dura somente um mês, quando o meu salário não alcança. Não dura somente 2 meses, porque estou com prova na escola ou na faculdade. A escola da humildade não dura somente quando eu perdi uma pessoa que tanto amava. E não é somente o tempo onde talvez perdi todos os meus amigos, todos me traíram e é aí que eu me apego a Deus. Sino deve ser todo dia. Se apegar ao Senhor não pode ser somente eventual. Deve ser um apego diário. Verso 7. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. De novo a comparação aqui de em que coisas colocamos a nossa esperança. Eu disse no culto da virada que temos a tendência de colocar a nossa esperança em que coisas? Faça uma lista na sua cabeça, logo rápido agora. Em que coisa você coloca a sua esperança? E você quer saber? Não sei, Samuel, eu não sei identificar isso. Então eu vou falar o seguinte: se Deus tirar que coisa de você hoje, você fica deprimido. Pensa comigo. Se Deus tirar que coisa ou que pessoas de você hoje, você fica deprimido. É isso aí que identifica um ídolo na sua vida. Eu não sei, talvez seja seu trabalho, talvez seja sua saúde, talvez seja um filho, talvez seja namorado, talvez seja um marido, talvez seja o seu trabalho que tanto você ama, talvez seja o seu carro que com tanto esforço você conseguiu, seu nome, seu status, sua liberdade, seu time de futebol. A palavra de Deus diz: aqueles que acreditam. A palavra acreditar é traduzida também por fé e confiança. Aqueles que confiam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Literalmente o que nós fazemos quando escolhemos outras coisas antes do que a Deus, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor não é necessário na minha vida. O Senhor não é necessário na minha vida. Verso 9. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. E aqui podemos ver que essa palavra oferecerei sacrifício é algum tipo de voto que Jonas fez com Deus. Porque eu imagino, ele estava dentro do peixe, certo? Fazendo essa oração de gratidão.
E nesse momento, Senhor, se o Senhor me tirar desse peixe, eu chegar lá sei lá, à beira do mar, eu vou te obedecer, vou ser seu servo, vou obedecer a tua palavra, nunca mais o Senhor vai precisar de brigar comigo. E ele diz embaixo, né? O que eu prometi, cumprirei totalmente. E aqui ele reconhece uma coisa, que é o centro da mensagem de Jonas. A salvação vem do Senhor. Eu falei isso semana passada, a salvação vem do Senhor e Ele dá a quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. E nesse caso, Deus exerceu misericórdia com Jonas e decidiu trazê-lo de volta. Mas perceba uma coisa interessante: quando Jonas saiu do peixe, não foi agora volta para Israel e faça a sua vida. Foi para quê? Foi para quando ele voltasse, vai para Nínive. A minha vontade não mudou com suas promessas. A minha vontade não mudou com seus sacrifícios. A minha vontade não mudou com o seu barganhar, talvez. Você vai ter que ir para Nínive. Então perceba que com Deus, gente, os nossos propósitos, as nossas vontades, elas não mexem com a vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre uma: que nós façamos o que lhe agrada. Verso 10: E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra. Você parou para pensar uma coisa? Às vezes a gente pensa só no sofrimento de Jonas dentro do peixe. Mas o pessoal que gosta de bichinho, você já parou para pensar que o peixe também sofria? Uma pessoa dentro dele, um cara ingrato que reclamava de tudo dentro do peixe. É engraçado, né? Mas sabe o que é o mais interessante? O peixe podia chegar e fazer, né? Soltar Jonas. Mas você vê, a rejeição do peixe mostra como Deus trata aqueles que são desobedientes. Ele foi vomitado. E eu parei para imaginar um pouco essa cena. E quando uma pessoa vomita, me perdoem aqui, tá? Mas ele não sai só Jonas, né? Alguma coisa vem junto. E quando Jonas foi literalmente vomitado em terra, eu imagino que ele não saiu cheirosinho. Eu imagino que ele não saiu cheirando a Carolina Herrera ou 1 Million, né? Não, ele saiu fedendo. E eu imagino que assim como o cheiro do peixe quando você cozinha em casa fica muito tempo na cozinha, imagina quanto tempo deve ter ficado o cheiro em Jonas. Mas sabe para que serve esse cheiro? Para Jonas se lembrar aonde você estava e da onde eu tirei você, para que você faça a minha vontade. Gente, Deus estava mandando Jonas para Nínive. Se por acaso o peixe deixasse Jonas em algum lugar mais próximo de Nínive, seria mais ou menos uns 800 quilômetros que ele deveria andar. E eu imagino percorrer esses 800 quilômetros com cheiro de peixe, fedido, com talvez algumas escamas do peixe grudadas na pele, mas isso serve como consequência para ele se lembrar de onde ele foi tirado. E quem foi o Deus que o restaurou e que não era mais para fazer o que ele queria, senão era para fazer a vontade de Deus. Gente, quando você luta com Deus, você vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos complicados, que vão mexer com a sua vida, que vai trazer consequências, mas essas consequências vão servir não como castigo, mas sim como lembrete de que Deus te tirou
de algum lugar. E não mais para fazer o que você quer, senão para que você faça a vontade dele. Gente, eu passei por momentos complicados quando era mais novo. E realmente quando você é adolescente, você tenta muito afirmar a sua personalidade. E eu brigava muito com Deus, falando para Deus assim: Senhor, por que as pessoas do mundo se divertem e eu não posso me divertir? Só que buscando nas coisas erradas, certo? O que eu não achava em Deus. Agora, eu fiz um teste com Deus, assim como Jonas, imagino, estava fazendo. E nesse teste, gente, eu confesso assim, eu perdi essa batalha. E eu perdi essa batalha até o ponto que eu perdi tudo. Tudo. E aí você se lembra do Senhor e você diz para Ele: Senhor, me perdoe por ter começado essa guerra contigo. Porque eu sabia que eu não tinha oportunidade de ganhar. Eu queria ser o dono da minha vida, mas eu percebo que lutar contra Deus é lutar contra si mesmo. Então, gente, consequências vêm. Dificuldades nos relacionamentos vêm. Consequências de, talvez, relacionamentos quebrados. Eu tive que perder amigos. Pessoas que eu amava. A minha maneira. Que estava colocando diante de Deus. Um status. Que eu tanto cuidava e amava. Que também perdi por causa da minha arrogância. Mas tudo Deus tirou para me dizer: a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo colocou isso. A humildade como centro da nossa vida é o que permite que o nome de Deus seja glorificado em nós. E essas consequências das escolhas erradas que nós fizemos, como Jonas aqui, deve servir não como reclamação para Deus, mas sim como lembrete de que Deus nos tirou de algum lugar e nos quer fazendo a sua vontade. Então, seja lá qual for a consequência de alguma escolha errada que você tenha tomado e você está enfrentando ela até hoje, meu irmão, avalie na sua vida se Deus não está querendo te lembrar que de algum lugar Ele te tirou. E uma coisa você tem para fazer, que é a vontade dEle, que é ser cada dia mais parecido com Cristo, que é abrir mão de você mesmo e viver a vontade dEle, é ser humilde. Gente, e assim como Jonas, eu espero que no final da história de Jonas, você possa olhar para o seu próprio coração. Porque interessantemente o livro de Jonas é uma revisão do coração de Jonas, que ele mesmo está fazendo. Eu espero que essa pregação aqui possa servir para você, meu irmão, a minha irmã, avaliar a sua vida. De que assim como Jonas, muitas vezes conhecemos as Escrituras, já temos ouvido vários anos, já temos enfrentado tantas dificuldades, o Senhor já tem nos tirado de tantos problemas, e ainda continuamos a fazer as nossas promessas, os nossos sacrifícios, mas nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. E o Senhor nos tirou da pior de todas as nossas provações. O Senhor nos tirou da morte e do pecado, para nos dar vida em Cristo, para que não vivamos mais para nós, mas vivamos para Ele. Eu quero encerrar falando Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo na carne, o vivo pela fé em Cristo Jesus, que morreu e se entregou por mim. Com Cristo estou juntamente crucificado.
Meus irmãos, que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai, o Senhor já tem nos tirado da maior de todas as nossas provações, e não por nossa capacidade, não por nossa autossuficiência, não pelos nossos méritos. O Senhor nos tirou das profundezas do pecado com a sua graça em Cristo Jesus. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos trouxe para perto em Cristo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. Pai, obrigado porque essa história de Jonas mostra como o teu caráter ele tem sido o mesmo sempre. Pois a mesma graça que o Senhor mostrou com um profeta que não merecia, com um profeta rebelde, com um profeta arrogante, o Senhor mostrou e mostra ainda para nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque apesar das nossas infidelidades, o Senhor permanece fiel. E o Senhor tem preparado talvez peixes, que tem nos resgatado muitas vezes como instrumento das tuas mãos. Mas, Senhor, que a gente possa se lembrar que é o Senhor que governa sobre toda a natureza, que é o Senhor que governa sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. E Pai, eu peço que o nosso coração não se lembre de Ti somente nos momentos difíceis. Peço que o nosso coração não se lembre de Ti somente na linha do desespero, se não se lembre de Ti todos os dias. Porque a humildade, Senhor, é o princípio do saber. A humildade nos leva à obediência, Pai. A sermos filhos que querem Te agradar e não se agradar. Pai, eu peço que nessa manhã o Teu Espírito Santo esteja tocando no coração de cada um aqui, incluindo o meu. E que todas as promessas que a gente fez, Senhor, talvez para começar esse 2020... não seja feita, Senhor, para tentar conseguir alguma coisa de Ti. Mas que seja feita, Senhor, se for possível, na dependência do Senhor. Porque assim como cantamos muitas vezes, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. É na Tua graça e na Tua fidelidade que nós esperamos e confiamos. No nome de Jesus. Amém.